Já estamos no ar? Buenos dias, que é como quem diz aqui bom dia a partir de Madrid. Bom, duas coisas. Primeiro, quero pedir a quem está a ver que me diga, porque está aqui o meu amigo Luís Fonseca a fazer de cameraman, que me diga se está a chegar tudo bem, do ponto de vista de imagem e de som. É só porem um thumbs up, ok? Mais nada. Segundo ponto, hoje é em Madrid, amanhã de manhã é em Baião, lá em cima ao pé do Douro, e vamos retomar a série de Made in, aquilo que se faz bem, e esta quinzena é em Baião, portanto amanhã de manhã o comentário será feito a partir de Baião. Depois do almoço faremos uma conversa improvável com os empresários da região e à noite haverá uma conferência com os empresários também da região para analisar os problemas que eles enfrentam. Luís, está tudo bem? Alguém já pôs um thumbs up? Bom, olha, muito obrigado, parece que está a chegar tudo bem. Sim, senhor. Primeiro ponto, portanto, foi o Made in, recordar que amanhã teremos nova edição. Segundo ponto desta conversa é dizer que, e aqui é o primeiro ponto já da agenda, que eu quero pedir desculpa, honestamente e humildemente, a todos os meus espectadores, porque eu, antes de ontem, critiquei aqui o facto de José Sócrates ir à Universidade de Coimbra falar sobre o futuro, a crise e o futuro da economia, não só portuguesa como europeia. E eu tenho que pedir desculpa, porque eu acho que enganei-me redondamente. Há duas grandes vantagens, houve duas grandes vantagens de ele ter ido ontem à Universidade. Olha, a primeira é que conseguiram os estudantes da Universidade de Coimbra levar o José Sócrates a uma universidade durante a semana. Está a ver? Portanto, não foi um domingo. Desculpe, não podia deixar de dizer isto. Portanto, o indivíduo que faz uma licenciatura a um domingo conseguir ir a uma universidade à segunda-feira ou à terça-feira, eu acho que é uma coisa brutal. Bom, esse é o primeiro pedido de desculpa. O seguinte pedido de desculpa é que a conversa de ontem dele lá serviu para mostrar-nos o quão patológico este indivíduo é. Então vamos lá. Política económica. O José Sócrates, que é seguramente um especialista em história, nomeadamente história económica, regressou aos anos 30 para dizer que havia aqui um conflito entre a gente que não queria o Estado na economia e a gente que queria o Estado na economia. E, portanto, nessa altura, ganharam os que queriam o Estado na economia. E nas décadas seguintes, a malta que não queria o Estado na economia andou ali a roer os dentes e a remoer as suas frustrações e depois, em 2008, imaginem só, chegou a revancha. E os tipos que não queriam o Estado na economia, de repente aproveitaram e descobriram ali uma grande oportunidade para se vingarem do que se tinha passado nos anos 30. Bem, eu não sei se esta tese chegaria alguma vez a fazer percurso numa universidade, mas há uma coisa que eu sei, e isto só mostra como é que José Sócrates não percebeu rigorosamente nada dos disparates que fez. Bom, se percebeu ainda é mais grave, porque agora está a fazer de conta que não percebeu e vem para aqui vomitar disparates. Como já entendeu, isto não tem pés nem cabeça, quer dizer, ninguém hoje em dia contesta que o Estado tem um papel importante na economia. Olha, nem eu, ainda por mais sou um liberal. Pelo contrário, o Estado até faz muita falta, nomeadamente como regulador, nomeadamente como supervisor. Isto é uma desculpa esfarrapada para os disparates que ele andou a fazer. Bom, e já agora, a prova de que ele não percebeu mesmo nada do que andou a fazer e ter levado Portugal à bancarrota. É uma certa altura quando ele diz assim, bem, não se fala em modernidade, e a última vez que se falou em modernidade foi quando eu era Primeiro-Ministro, e depois dá o exemplo do TGV. Bom, este indivíduo parece que não percebeu que quando nós chegámos à situação em que chegámos em março de 2011, não havia cheta. Ou seja, o Dr. Teixeira dos Santos, que era Ministro das Finanças, tinha dinheiro nos cofres públicos para pagar funcionários públicos durante 2 ou 3 meses. Não tinha para mais. Funcionários públicos e pensões. Ora, expliquem-me só como uma economia que chegou a este ponto pode ter um ex-Primeiro-Ministro que vem dizer que isto é uma vergonha por não ter feito o TGV. Quer dizer, eu percebo. Tendo em conta os processos que estão em tribunal contra o próprio José Sócrates, eu percebo. Porque se calhar a obra do TGV era uma forma de dar mais dinheiro a muitas empresas. Bom, e se calhar outras coisas que eu prefiro não dizer aqui, porque senão ainda vou ter um processo e, portanto, eu prefiro que sejam os tribunais a decidir essas coisas. Bom, com argumentos destes eu percebo. Mas enfim. Bom, vamos para o terceiro ponto de hoje, que tem a ver com o que está a passar no Montepio. Como sabe, José Félix Morgado, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, gosto muito, acho que ele era a pessoa certa para tentar recuperar o Montepio, de saída bateu com a porta.
Está de saída, vem Carlos Tavares, outra pessoa que eu conheço muito bem, que é uma pessoa competentíssima, honestíssima, mas sobre ele falaremos um dia deste e o que ele vai fazer no Montepio. Mas, dizia eu, José Félix Morgado, que saiu, disse várias coisas importantes ontem. Olha, uma delas diz assim: até sei o que é um banco alimentar, mas não sei o que é um banco social. Olha, eu também não. Isto é uma das coisas. É difícil ser vertical, honrado e garantir gestão rigorosa. Isto é uma piada para alguém. É assim, senhor. Bom, eu acho que ele veio a ver já a entrevista, é no Eco. Eu quero o seu dono, é no Eco. Desculpem lá, que é para não haver falhas aqui, é no Eco. Dê uma olhada na entrevista que eu acho que vale a pena, porque está cheia de mensagens nas entrelinhas. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de dizer. Eu acho que o José Félix Morgado devia ter dito estas coisas enquanto estava ainda no Montepio. Não é no momento de sair. Porque no momento de sair vai parecer que é uma revancha. E já se percebeu que houve um conflito entre ele e António Tomás Correia, que é o presidente da Associação Mutualista. Por isso é que isto acabou assim. Agora a questão base é esta. Não valia a pena José Félix Morgado ter assumido este conflito mais cedo? Ou seja, enquanto ele estava em plena gestão de funções no Montepio, é que a tarefa que ele tinha no Montepio é muito difícil. E houve coisas que foram muito bem feitas. Aliás, o próprio Banco de Portugal, quando tiver que se pronunciar sobre isto, há de confirmar esta informação. Foram coisas que foram muito bem feitas. Agora, o ponto fundamental aqui é que há uma altura na vida em que não vale a pena andarmos a tentar fazer acordos com as pessoas. Ou seja, não vale a pena estarmos a tentar consensos. Há consensos que não se fazem, ponto final. E eu acho que este consenso entre o Montepio Banco e a Associação Mutualista não devia ter sido feito. E acho que o José Félix Morgado devia ter assumido este conflito mais cedo e devia ter explicado aquilo que estava em causa. Porque, ao falar desta maneira, ao sair, passa a mensagem de que está ressabiado ou está chateado. Embora eu perceba, porque eu, do ponto de vista de aquilo que efetivamente se passou, sei que não é isso. Bom, o último ponto, porque houve muita gente, umas que me insultaram, outras que me apoiaram naquela análise que eu fiz ontem aos incêndios. Mas ontem, como eu não tinha lido aquilo tudo como deve ser, não fiz uma análise completa. E então houve pessoas que me viraram para mim e disseram-me assim: então você acha que isso é o mais grave dos relatórios? Não, do relatório não é. Eu depois fui analisar melhor e vou-lhe dizer o que é que eu acho mais grave no relatório. É que o relatório diz a uma certa altura que entre o fogo de junho em Pedrógão e os fogos de outubro, que custaram mais de 48 vidas, o Estado não aprendeu nada. Ou seja, o Estado, o Governo, primeiro acabou-se com a fase de prevenção mais aguda, sem olhar ao tempo que estava. Mas o ponto não é este. É que o que me choca mais é ver que isto foi a teimosia de um Primeiro-Ministro que levou aqui. Porque o Dr. António Costa devia ter posto a doutora Constança Urbano de Sousa na rua, logo a seguir a Pedrógão. E o Primeiro-Ministro devia ter ele próprio assumido o comando das operações e ver o que é que estava a mudar entre junho e aquela altura. Porque o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, fez avisos atempados. Portanto, isto foi negligência do Governo. E isto é que me preocupa, é que a teimosia de um Primeiro-Ministro, ao não pôr a Ministra da Administração Interna na rua e a não ter assumido algumas alterações na forma como estava a prever, fazer prevenção e combater os incêndios, custou mais um prejuízo monumental e custou vidas. E como dizia o Presidente da Comissão de Inquérito, antes de ontem, as pessoas aprenderam mais do que o Governo com os fogos de junho, entre os fogos de junho e os fogos de outubro. Isto é impensável, isto é inaceitável e, portanto, temos todos de tirar conclusões que é para não voltarmos no próximo ano ou qualquer altura a falar de incêndios como falámos em 2017. Olha, fico por aqui. Hoje à noite ainda vamos ter o Think Tank. Quero agradecer a sua paciência, estar deste lado e já agora não esqueça de pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Até amanhã de manhã, no comentário matinal, a partir de Baião. Fique bem.